Boa noite, tudo bem? Boa noite não, né? Eu tô gravando à noite, mas bom dia para vocês. Fiquei afastado há um tempo, na verdade não vou estar com vocês ainda essa semana. Me acidentei, né? Fraturei umas costelas, estou sentindo um pouco de dor ainda, mas dá para gravar um pouquinho. Dá para ter esse contatozinho com vocês, pelo menos por vídeo, falando um pouquinho devagar, um pouquinho lentamente, mas dá pelo menos para estar com vocês um pouquinho, né, presente nesse momento. Aí vou gravar um pouquinho com vocês aqui, certo? Vou falar um pouquinho com vocês da apostila 3 de regionalização brasileira. Aí vou falar um pouquinho mais pausadamente, a respiração está um pouquinho ainda devagar, que atingiu uma região, como vocês sabem, né, acidente de carro, fraturei 3 costelas, o braço foi um pouco atingido, certo? Aí vocês entendem, lógico, né? Mas mesmo assim, eu já digitei as notas de vocês, as avaliações. Aí qualquer dúvida, pode até estar me procurando no WhatsApp, não tem problema. Eu estou respondendo, o aluno já entrou em contato comigo, tranquilo. Isso aí não me atrapalha, não. Tá bom? Inclusive, o que acontece? A primeira atividade que eu passei para vocês ia valer 4 pontos, mas na redistribuição das notas, a primeira atividade passou a valer 1 ponto, a prova 12 pontos, certo? O simulado vai valer 5 e a outra prova 12. Quem tiver sem a primeira atividade lá valendo 1 ponto, ainda dá tempo de mandar o mapazinha mental. Não, perdão. Primeira atividade não é mapa mental, estou ficando até meio doidinho aqui. É o exercício obrigatório da apostila 2. Quem não mandou para mim, ou então mandou e eu não recebi, tiver zerada a primeira coluna valendo 1 ponto, se tiver lá, olhou, a primeira coluna tiver zerado, não tiver lá 1 ponto, manda lá o WhatsApp para mim, para o meu telefone, que eu já passei para vocês, mas quem quiser eu falo aqui de novo, é o 998160071. Manda o WhatsApp para mim. Professor, eu enviei, estou reenviando aqui agora, tá ok? Às vezes o e-mail está errado, pode mandar para o meu WhatsApp. Aí eu vou lá e coloco um pontinho, tá bom? Tranquilo? Então, aquela primeira coluna é do exercício obrigatório da apostila 2. É no final da apostila 2, tem lá o exercício obrigatório. Vai fazer, tirar uma foto e enviar para mim. Beleza? E a segunda coluna é a primeira avaliação. Só um aluno que não fez, que eu não vou falar o nome aqui agora, mas depois a gente fala com a família. Tá legal? Tá bom? Então agora eu vou falar para vocês aqui agora que nós vamos falar de regionalização brasileira. São 3 formas de regionalizar o nosso país. Tá legal? Aí eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. Vamos lá, nossa áreazinha de trabalho. Nós temos aqui a divisão do IBGE, certo? E em 1942, né, a divisão, inclusive IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, beleza, é o órgão oficial, na verdade é o único órgão oficial do Brasil que regionaliza o nosso país. Ele divide o Brasil em 5 regiões, perfeito? Inclusive, gente, eu vou colocar um exercício, né, no site do São Camilo, mas não é para vocês enviarem para mim. Quando nós voltarmos depois do recesso, eu vou corrigir esse exercício com vocês, mas não é para enviarem para o meu e-mail, não. Eu vou corrigir com vocês em sala de aula. Tudo bem? Nós vamos corrigir em sala. Tá legal? Então, ó, essa divisão do IBGE, logo no início, o primeiro critério foi só físico.
Aí depois, aí tem que fala aqui, posteriormente ele incluiu, né, os critérios socioeconômicos, inicialmente só físico-natural, depois ele colocou os critérios socioeconômicos. Aí só lembrando, eu estou falando um pouquinho pausadamente, porque a respiração, né, fica um pouco ofegante, porque essa região que está próxima do pulmão, a respiração fica um pouquinho mais lenta, certo? Depois, perdão, que voltando aqui, quais são as 5 regiões? Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul. São as 5 regiões que nós conhecemos melhor, que nós conhecemos, né? São as 5 regiões oficiais do Brasil. Beleza? Vamos lá, vamos passar aqui. Olha aqui o mapinha e são as regiões que nós temos, as regiões oficiais do Brasil. Tá legal, galera? Vou passar. Essa outra divisão que está aqui, as outras 2 divisões, na verdade, não são oficiais. Beleza? Nos anos 60 e mais usada nos anos 70, são os complexos regionais, que também pode ser chamado de divisão geoeconômica. É do geógrafo Pedro Pinchas Geiger. Ele divide o Brasil em 3 grandes complexos regionais, que também é divisão geoeconômica: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. O Centro- Sul é a região mais rica do Brasil. Beleza? Ele levou em consideração o próprio nome de geoeconômico, desenvolvimento econômico, social. Galera, nos anos 60, 70, começa a crescer muito essa pegada da geografia crítica. Guerra Fria, Guerra do Vietnã, as crises econômicas no mundo, as desigualdades econômicas começam a crescer. Então a gente começa a ter essa pegada ecológica, pegada social. Então começam as discussões econômicas e sociais em âmbito mundial. Então aí começa a crescer essa geografia crítica. Por isso que a gente tem muito essa discussão, essas discussões começam a crescer muito no mundo e Brasil. Né? Por isso que a gente tem essa divisão geográfica no Brasil começa a crescer. Interessante. É bacana a gente ver isso, tá? Aqui, ó, os complexos geoeconômicos, né? Aí tanto que fala aqui, ó, disparidades socioeconômicas. Foi o que eu acabei de falar. Que começa a discutir muito. Por que uma região é muito rica e a outra região é muito pobre? Tanto que a gente fala, né? O Brasil é um país riquíssimo, mas ao mesmo tempo muito pobre. Como é que pode isso, né? Como é que a gente pode ter uma riqueza absurda em nosso país, mas ao mesmo tempo uma pobreza absurda? Brasil, como diz a música do Cazuza, né? Brasil, mostra a sua cara, quero ver. Por aí vai, né? Olha só a divisão geoeconômica. Só interessante, a divisão do IBGE, ela respeita os limites dos estados. Você não vai ter um estado em mais de uma região. Já a divisão geoeconômica, se você vai olhar, por exemplo, Minas Gerais. O norte de Minas Gerais mais se assemelha ao Nordeste do que ao restante do Centro-Sul, porque o norte de Minas é muito pobre. O norte de Minas é seco, é pobre. O norte do Espírito Santo não parece ser muito aí, não. Mas o norte do Espírito Santo, todo ano, está cada vez mais seco. O norte do estado, todo ano, parece mais nordeste do que centro-sul. Tanto que o norte do estado já foi integrado, inclusive, à SUDENE, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Galera, a gente tem que tomar cuidado, senão daqui a pouquinho, né? Beleza. E nós temos uma última divisão, que é de Milton Santos, que às vezes cai em algumas provas, também chamado de 4 Brasis. Tipo assim, é como se fosse 4 países dentro de um só. É como se fosse 4 realidades diferentes dentro de uma realidade só. É interessante isso. Tipo assim, a Amazônia. É como se fosse um país basicamente extrativista. O Centro-Oeste. É como se fosse um país só agrário e pecuarista.
Nordeste, um país muito pobre, agrário, aquela coisa de coronelismo, e região concentrada, é como se fosse um país desenvolvido que joga a pobreza para baixo do tapete. Quando você fala de região concentrada, porque o que acontece? Quando você fala de visão de Newton Santos, ou Quatro Brasis, o critério utilizado por Newton Santos é um critério técnico, científico e informacional, ou divisão técnico, científico e informacional. Também às vezes aparece assim. Porque Milton Santos, ele usou esse critério técnico, científico e informacional. Ou seja, ele usou o critério de desenvolvimento tecnológico e acesso a essas tecnologias. Ou seja, se você for pegar a região concentrada, é porque a maior parte do acesso à tecnologia, do desenvolvimento tecnológico, os tecnopolos, eles estão no Sudeste e no Sul. Gente, as maiores universidades do país, os maiores tecnopolos, que são áreas de desenvolvimento tecnológico, estão no Sudeste e no Sul. Agora, é legal que, por exemplo, o Ceará, alguns crânios da matemática têm saído do Ceará. É até um negócio meio assim, caramba, é meio ambíguo, né? Porque é uma região muito pobre, mas uns crânios da matemática têm saído de lá. É um negócio meio de superação, né? Eu não consigo explicar muito bem por quê. Mas eu já conversei com matemáticos também que não estão conseguindo explicar muito bem por quê. Mas assim, se você pega, por exemplo, a USP é a melhor universidade do Brasil. Você pega algumas PUCs do sul do Brasil. Você pega a UFRJ, que é uma das maiores do Brasil. Você pega a UFMG em Minas Gerais. Você pega, caramba, são universidades gigantescas, né? Pô, caramba, são. Então, assim, região concentrada, porque a maior parte da riqueza, a maior parte do desenvolvimento tecnológico, as maiores indústrias estão no sul. Os maiores IDHs do Brasil estão no sul e sudeste do Brasil. Por isso o nome região concentrada. Beleza? Então, assim, até um pouco fácil entender. Milton Santos foi um dos maiores geógrafos do Brasil. Eu falei com vocês no início do ano sobre ele. Milton Santos e Aziz Absaber, os maiores geógrafos da história do Brasil. Tá legal? Galera, assim, aqui é só um resuminho da regionalização brasileira, né? E assim, só para gente, eu não quis colocar uma aula gravada já de YouTube, eu quis falar um pouquinho com vocês, né? Até para mostrar que eu estou vivo, né? É bom, é bom. Morrendo de saudade, né? Morrendo de saudade de vocês. E espero que logo, logo esteja de volta. E depois do recesso, aula ao vivo com vocês. Tá bom? Tô conseguindo falar muito tempo, não. Beijão, galera. Aí eu vou tirar aqui. Tá bom? Valeu, hein? Tchau, tchau. Só não emagreci, não emagrece não. Valeu.